Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela grande maravilha que é a vida, em especial uma vida diante da presença de nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa meditação de hoje está em Isaías 53, muito famoso, muito citado, muito estudado, muito edificante. A Bíblia é toda edificante, mas tem uns capítulos que de alguma forma parece que fala mais com a gente. Então, Isaías 53, e a gente vai meditar nele. E a gente vai lá no versículo 10, né? No versículo 10 desse dia 12 de fevereiro de 2026, para a gente poder meditar. E nele está escrito: Contudo agradou ao Senhor feri-lo, ele o submeteu ao padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência, ele prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Rapaz, quando você vê uma frase, agradou o Senhor feri-lo, a gente pensa logo assim, que pai mau, né? Que pai mau, agradou, ou seja, ele se deliciou, se deleitou. Não, a ideia não é essa, a ideia do agradar aqui não é essa. A ideia, na verdade, é que o Senhor ficou satisfeito, que o Senhor, vamos dizer assim, se viu em alegria que o plano da redenção, né, o propósito, aquilo que ele estabelece como verdade, o seu filho, que é ele mesmo, interessante, né? Na pessoa agora do seu filho, o seu filho cumpre assim, para poder manifestar ao homem a possibilidade dele, em um mundo de pecado, em um mundo de tentações, em um mundo cheio de iguarias, cheio de desejos, né? Que nos chama e nos convida e até mesmo nos arrebata, né, para viver esse mundo intensamente. Ele é possível ser rejeitado quando nós temos no nosso coração a vontade do nosso Pai, nós temos o discernimento do propósito de Deus e que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. E a palavra nos diz, nos orienta que os planos de Deus, os propósitos de Deus, a sua vontade é melhor do que a nossa. Mas nós, reiteradas vezes, fazemos ou insistimos em viver uma vida de acordo com as nossas vontades, de acordo com o propósito que os nossos corações planejam. E a Bíblia também fala que o coração do homem é mau, o coração do homem é perverso, o coração do homem é traiçoeiro. Então, o pai, ele se alegra, ele se agradou porque o filho em obediência, o filho em sua própria consciência, ele cumpre a vontade do seu pai. Ele mostra para todos nós, né, que o padecimento, o caminho do padecimento, que às vezes somos conduzidos na palavra do Senhor, porque ele cria um conflito, ele cria uma existência, ele cria uma revolta do próprio mundo em relação à nossa postura, em relação à nossa ação e atitude de submissão à palavra de Deus. Então esse mundo nos ataca, né? Esse mundo nos agride, esse mundo se torna rebelde contra nós, mas ele nos traz que nós, quando somos feitos, né, oferta pelo pecado, e aí no caso, a única oferta, quem pode ser feito de fato pelo pecado é o próprio Senhor, mas quando nós nos colocamos contrário, em rejeição ao pecado, vamos dizer assim, a nossa descendência, né, ela é prolongada. A nossa descendência, os nossos dias, né, serão prósperos, porque nós estaremos na mão do Senhor. E aí você volta lá no nosso capítulo anterior, no nosso devocional de ontem. Lembra do título do nosso devocional de ontem? Quando nós dissemos que, porque assim diz o Senhor, vós tendes-vos vendido por nada e sereis redimidos sem dinheiro. Lembra, ó, o povo se vendeu por nada, e esse nada é resultado de desobediência, de pecado, de iniquidade, de idolatria, de blasfêmia, de obstinação, tudo contra o Senhor. Um povo que é do Senhor se portando. E a partir desse momento, então, eles se vendem sem direito a receber nada, e principalmente
por entender que eles pertencem a si próprios, e não são, porque eles são do Senhor, e o Senhor não recebe nada por isso, e o Senhor acaba dando eles nas mãos dos seus opressores, dos seus açoitadores. E no verso de ontem, como nós trabalhamos no nosso devocional, eles seriam redimidos sem dinheiro. Mas, meu querido e amado irmão, ser redimido sem dinheiro não é ser redimido sem valor, sem preço algum. Os homens pagaram 30 moedas de prata por ele. Seria o valor em dinheiro que os homens estabeleceram. Mas ele estabeleceu o próprio sangue dele, de um valor imensurável, para redimir aqueles a que ele tem como muito especiais para seu reino. A palavra, aqui quando você vai ler Isaías 53, é fantástico, porque de fato ele traz qual foi o preço pago para que atos de rebeldia, atos pecaminosos, distanciamento da casa do seu pai fossem cessados e a gente fosse novamente justificados. E aí a palavra diz que ele, como uma ovelha, e uma ovelha pura, né? Porque a gente precisa retomar a questão das linhas dos sacrifícios, dos ritos sacrificiais trazidos ali em Levíticos. Ele, essa ovelha perfeita, né? Que é nos apresentado diante dos homens como sem formosura, alguém que não tinha formosura, dizia que não tinha sequer forma, né? Que não tinha beleza, tudo isso para que quando a gente não se sentindo tentado por essas coisas que envaidecem e movem os nossos olhos, porque nós deveríamos ser cativados, nós deveríamos ser movidos pela sua beleza de perfeição, né? Pela sua santidade, e mais nós, movidos por pecado, movidos por idolatria, movidos por desejos obscenos, nós, ao olharmos para ele, nós rejeitávamos. Ele foi completamente rejeitado. E aí a palavra nos diz que esse que está sendo rejeitado, aí eu penso, quando você é rejeitado, você logo se afasta das pessoas, você se sente magoado. Ele não. Continuou a sua caminhada por você, por mim, mas principalmente pelo seu pai. Porque ele estava aqui cumprindo em amor por ti, em amor por mim, mas também em amor pela vontade do seu próprio pai. E que bom, meu irmão, que maravilha foi que esse Deus que ama na forma de homem, andando aqui nos ensinando, nos instruindo, nos resgatando, nos redimindo, nos justificando, nos colocou em condições de estarmos agora diante do nosso Senhor. E ele estava preso. E dessa prisão ele foi tirado para o caminho da sepultura. Mas a descendência dele, quando a sua missão fosse completada, ela seria garantida no Senhor. A Bíblia fala, lá no versículo 11, que o trabalho dele foi penoso trabalho de sua alma, mas o resultado ele verá, porque apesar dele ter sido morto, ele ressuscitará e vê. E a gente vê, meu irmão, e a gente vê primeiro que ele restaura Israel, nós vemos hoje com a própria igreja. Nós estamos aqui, esse devocional é feito aqui como resultado da ação desse pai que ama, desse homem que andou como se fosse um irmão nosso, um amigo nosso, lado a lado, curando, se sacrificando, instruindo, nos exortando, nos corrigindo. Mas ele não tinha formosura, ele não chamava atenção, ele criava, na verdade, diante daqueles que iriam rejeitá-lo,
E às vezes você, se você parar, se você se analisar, muito provavelmente você continua em atos de rebeldia, rejeitando esse sacrifício que Cristo fez por você. Você continua pelos seus prazeres. Você continua, se você às vezes é casado, na sua vida imoral, indecente, enganando a sua esposa, imaculando o seu seio, o seu leito matrimonial. Você é um pai ruim. Você não é um marido amoroso. Você é alguém que não assume as suas responsabilidades no seu trabalho, não tem prazer, você não glorifica, às vezes, o Pai. Você não coloca o Senhor Jesus Cristo como à frente das tuas decisões, à frente das tuas necessidades. Quando eu falo você, eu estou falando principalmente para você que ainda não conheceu a Cristo Jesus. Que às vezes você está ouvindo os nossos devocionais, que são simples, mas que são um caminho, vamos dizer assim, para que possa te motivar a buscar o caminho do Senhor, a buscar. Vai, tu na tua casa, tu no meio da tua família, hoje, diante daquilo que tu recebe da palavra de Deus, tu pode te curvar, tu pode pedir para que todos, um momento de silêncio e atenção deles, diz assim, e você pode declarar, eu hoje aqui, diante de vocês, minha família, eu quero declarar, nasce um novo homem, porque eu reconheço os meus pecados, eu reconheço a forma imoral que eu vivo, e agora eu me entrego completamente ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja Senhor da minha vida, para que Ele guie minhas decisões, para que Ele me sustente, para que Ele me purifique, me limpe, me justifique. E para aquilo que Ele fez lá na cruz, como a palavra dele diz, por Ele ter sido carregado ou contado entre os transgressores e sepultado, eu aceito esse trabalho que Ele fez por mim e que até hoje eu tinha rejeitado. E na parte lá do versículo 12 da Bíblia King James, em que ele diz, e ele carrega o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores, eu aceito a intercessão, porque eu sou transgressor, mas eu quero que os meus pecados estejam entre esses muitos que ele disse que carregou e levou. Então, meu irmão, tu nesse momento, às vezes aí na tua casa, no meio da tua família, um ambiente saudável, um ambiente protegido que você tem, você pode começar a tomar a decisão de servir a Cristo, verdadeiramente. E eles, a sua família, ser a tua testemunha. E a partir daí, tu começar a testemunhar diante dos homens, diante da igreja do Senhor, que de fato, tu te reuniu ao corpo de Cristo. Graça e paz, meu irmão, que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Jesus, cuide de nós.